Olá, pessoal. Mais um Coruja Podcast comigo, Flávio Ferreira, e hoje com ele, Romário Regis. Foi vereador em São Gonçalo, um cara que o número de voto é imenso. Romário Regis, muito obrigado Tamo por junto. aceitar o convite, estar aqui conosco, batendo esse papo, contando um pouquinho da sua história. Tá? Fico muito agradecido por você ter aceitado. Pô, eu que agradeço o convite, pô. Sempre vão vir trocar ideia na galera que produz conteúdo aqui na cidade, um podcast local que fala sobre muitas coisas, não só da cidade, mas de todo o Brasil. Isso. Então, eu que fico feliz de estar chegando aqui. Show de bola. Pra quem não te conhece, quem é Romário Regis? Sou cria do Mutuapira, moro no Gradim, tipo, vida de gonçalense, morando aqui o tempo todo, apaixonado pela cidade, né? Apesar de ser uma cidade, às vezes, muito difícil pra gente morar, com todas as suas dificuldades, foi aqui onde eu construí a minha história, a minha vida, onde eu trabalhei, minhas primeiras brincadeiras, onde eu aprendi a jogar futebol, meu primeiro beijo, minha primeira namorada, escola. Então, sou apaixonado pela cidade. Fui vereador de São Gonçalo na última legislatura, trabalho com comunicação e tô voltando a trabalhar com comunicação agora também, né? Produzindo conteúdo, prestando serviço e continuando discutindo na cidade também. Pô, muito bom. Eu lembro que quando você lançou a sua candidatura, só dava o nome de Romário Regis na cidade, um cara novo, um cara que conhece política, um cara que sabe falar, um cara que conhece, é conhecedor, estudioso, e seu nome era muito... Como surgiu essa parte política sua? Eu acho que, tipo, desde muito novo eu sempre fui muito ligado a movimentos culturais. E dentro do movimento cultural a gente sempre tem uma demanda para discutir política pública de cultura, né? Investimento, uso de praça pública e tudo mais. E em dado momento essa discussão ficou tão profunda que eu conheço um pouco das disputas políticas por trás de orçamento da cultura, por trás de quem era gestor, quem era prefeito, quem era vereador e tudo mais, isso já muito novo. De 16 para 17 anos, quando eu vou também para a faculdade, vou estudar na UERJ-FFP e lá encontro também o movimento estudantil e acaba juntando tudo, né? Movimento cultural, movimento estudantil e acaba acessando a política. Não era ainda um debate muito eleitoral, não pensava em ser candidato, até que o tempo você vai se envolvendo, se engajando, que vira uma demanda, né? Mais do que você querer ser candidato, querer se envolver ser candidato, as pessoas acabam também, cara, e aí, quando é que você vai disputar a eleição? Quando você vai disputar a eleição? Começa pedindo, né? Exatamente. Aí é quando eu começo também a fazer as disputas de processo eleitoral, né? Então, acho que minha vida é muito dessa, assim, né? Tipo, a política foi me chamando, eu gosto também de política, e acabou juntando um pouco dessas duas demandas aí que me colocaram na política eleitoral também. E você se espelhou em alguém na política? Você tinha alguém que você olhava assim, admirava? Ou tem alguém que você admira até hoje? Cara, tem uma galera, né? Tipo, tem muita gente que eu admiro, assim, tipo... Pô, tu vai falar, sei lá, eu sou gonçalense, não dá pra ignorar, por exemplo, o Diego Sampaio, não dá pra ignorar, por exemplo, o Marlos Costa, que tiveram mandatos brilhantes na Câmara de São Gonçalo. Pô, não dá pra desconsiderar, por exemplo, alguns prefeitos que tiveram contribuições pontuais na cidade. Tem prefeito que eu critico, mas tiveram atividades, elementos que foram importantes pra gente ter uma cidade como ela é hoje. Você tem figuras, pô, mais estaduais e mais, pô, Molon, que é uma figura incrível também, que, pô, tomara que seja senador da República aqui no Rio. Pô, tem o Lula que eu admiro pela trajetória que ele tem. Então, assim, tem muita gente no Brasil produzindo reflexão política que eu admiro. E não necessariamente sou fã, não necessariamente vou ter uma relação de tipo, essa pessoa é minha vida, mas que eu admiro as trajetórias políticas e opiniões que deram, contribuições históricas, porque a gente acabou também na política tendo essa dinâmica, né, de acreditar que uma pessoa admira um político e que ela acaba se transferindo para aquele político. Não, mas tem papéis importantes que as pessoas foram contribuindo. Então tem vários que eu admiro, né? Jandira Fegali, Molon, Freixo e assim vai, né? Entendi. Esse pessoal tudo, no caso, o seu partido é o PSB, sempre sim, foi, sou do né? PSB, sim. Você nunca saiu desse Não, já saí do partido. PSB, já fui de outros partidos também. Sempre sim. nesse centro-esquerda, né? Sim, sempre fui de esquerda. A gente sabe que a esquerda hoje é uma pauta que é muito criticada, né? Porque Sim. devido à quantidade de tempo que ficou cuidando do país, vamos botar assim, e o país não progrediu, né? Pelo contrário, teve uma pequena queda, ou uma queda considerável, vamos botar dessa forma. O que você pode falar um pouco sobre isso? Sobre essa esquerda que está hoje mal falada, né? Através do Lula. Tem um erro de premissa, né? Quando a gente fala que a esquerda governou o país por mais tempo, né? Mais tempo do que a direita, tem um erro de premissa, porque, na verdade, desde o processo de ditadura, depois da construção da Constituição e até o final do governo Henrique Cardoso, quem governou o Brasil foi a direita. E a esquerda governa o Brasil de 2002 até determinado momento, que quando o Bolsonaro ganha, e depois retomando com o governo Lula agora. E ser criticado faz parte da política, assim. As pessoas não são obrigadas a gostar ou ter um elogio automático
problemático a um governo ou a um campo político porque podem divergir dele, assim como você se diverge de pessoas que pensam diferente de você. Então, criticar o governo de esquerda tá tudo certo. O problema é que a nossa premissa de achar que o governo de esquerda ele governou o país na maior parte do tempo é um equívoco histórico. Não, na última que a gente fala é no último período agora, né? Nós tivemos aí 3 mandatos, 2 do Lula, 4 2 mandatos da Dilma e o consecutivos, né? Sim, sim. E dentro desses mandatos não teve aquela resposta, aquela forma de que a gente queria que o Brasil chegasse, né? Foi uma coisa meio assustadora, porque diminuiu, começou bem, foi até na troca do real, né? Da moeda, a gente via que a moeda, o real e o dólar estavam ali, R$1 era $1, e o Brasil, na realidade, em vez de crescer, o Brasil foi só diminuindo. Por isso que a gente fala um pouco antes de Lula e depois de Lula. Dilma, isso afetou um pouquinho a credibilidade do partido. Eu acho que eu não sou defensor do PT, não sou do PT, mas fazendo um pouco dessa reflexão, enfim, é que a gente tem um problema que a gente faz uma análise política geralmente só sobre o processo pontual e não sobre o processo histórico. Então, por exemplo, o fato de a gente ter problemas estruturais e econômicos no Brasil hoje não é um fato de 10, 15, 20 anos, é um problema de fundação do Brasil. Então, você tem um problema, por exemplo, da privatização de alguns ativos importantes do Brasil, como Petrobras, Eletrobras e outros setores estratégicos para o Brasil, que consequentemente desindustrializaram o país em relação ao processo econômico. Então, assim, isso é um problema que não é um problema de um governo específico, mas é um processo histórico de outros governos que levaram a isso. Sem o problema pegar a moeda, paridade de câmbio de R$1 por $1, você desestrutura a economia local quando você faz isso. Porque você aumenta a possibilidade de você fazer importação de produtos e você destrói a economia interna. Porque como que um cara que trabalha, seja no agronegócio, na produção de carro, na produção de qualquer coisa, como que ele disputa com a importação se o dólar virou R$1 comparado a nossa moeda local? Isso é um problema também. Então existem várias questões que a gente acaba não discutindo com profundidade, que acaba gerando essas reflexões mais pontuais, assim. É óbvio que o governo do PT tem problemas, é óbvio que o governo federal tem problemas, é óbvio que o governo Dilma teve problemas. Mas, às vezes, as críticas aos defeitos do Lula e da Dilma às vezes são equivocados, porque na verdade os problemas são outros dos que as pessoas criticam. Então, por exemplo, o Lula, em relação ao Bolsa Família, fez uma ampliação significativa dos investimentos do Bolsa Família. Tem o Minha Casa Minha Vida, programas estruturais importantes. Ao mesmo tempo, o PT erra quando governa com o Centrão. Por exemplo, em relação a conceder espaço para o Centrão e ter dificuldades de governar nesse momento da história. Mas assim, o problema do Brasil é muito mais profundo do que um governo ou outro governo. Não, sobre a moeda que você falou anteriormente, nós sabemos que o Brasil, o país, no caso, ele só cresce quando circula a moeda dentro do país, né? E foi na época que circulou mais moeda, foi na época do primeiro mandato de Lula. Segundo mandato, circulou muita moeda. Mas o Brasil não cresceu, pelo contrário. Sobre o problema estrutural, com certeza, né? Tem um problema já bem antigo, né? E não tivemos. Mas eu vou até dar uma pausa do Lula aqui, do assunto, que eu quero conhecer você. O assunto vai ser o vereador. No seu mandato, o que você fez no seu mandato de relevante? O que você aprovou? O que você pode falar um pouco do seu mandato como vereador de 4 anos? Durante a pandemia, a gente trouxe recurso para a construção da vacinação móvel, né? Com emenda com deputados parceiros. No caso, a deputada Jandira Fegali mandou recurso para a construção da vacinação móvel. O plano de vacinação foi uma audiência pública nossa, que foi fazendo pressão em relação ao secretário municipal de saúde à época, que teve que apresentar o plano de vacinação, obviamente, junto com a pressão de outros colegas também, vereadores da casa. O aluguel social, a gente fez uma audiência pública sobre o aluguel social e fizemos muita pressão, fomos na justiça por conta dessa demanda e depois o aluguel social saiu depois das chuvas intensas que rolaram em São Gonçalo, se eu não me engano, em 2022. E a gente conseguiu pressionar bastante nesse sentido. Teve alguns investimentos na cultura que a gente contribuiu para a organização das audiências públicas relacionadas aos investimentos da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc. Então, assim, do ponto de vista estrutural, foram esses, além das denúncias pontuais que a gente fez, né? Denúncias em relação à educação, problemas de infraestrutura em escola,
em postos de saúde, em hospitais, acompanhamento de casos graves, desde pessoas das crianças que tiveram problemas no hospital infantil, no pronto-socorro de São Gonçalo. Então a gente cumpriu um pouco da função que era do parlamentar, né? Fomos os vereadores, o nosso mandato foi o que mais aprovou emendas ao orçamento, então a gente teve a maior produção legislativa da casa, a maior quantidade de emendas apresentadas, a maior quantidade de indicações legislativas apresentadas na casa. Então acho que essas foram as grandes contribuições que a gente deu no mandato lá na Câmara. E o que você mais se orgulha de ter feito? Mais me orgulho que de você ter fala feito? assim, eu me orgulho. De ter cumprido a função do vereador, que é fiscalizar e denunciar o Poder Executivo Municipal, né? Que a premissa de um vereador é justamente essa, né? A gente não pode transferir essa responsabilidade. Óbvio que eu respeito muito quem são vereadores de base de governo, acho que faz parte da democracia e tudo mais. Mas a premissa que você tem de um mandato de vereador é justamente fazer a cobrança e fiscalizar o governo municipal. Então, manter do início ao fim a minha posição em relação ao governo, em relação ao que eu acreditava, e manter, inclusive, as fiscalizações contínuas do início ao fim, é o meu maior orgulho, assim. Sair com a cabeça erguida e tranquilo. Aí você acabou tentando a segunda eleição e não Sim. teve êxito, apesar de ter tido mais de 4 mil votos, né? 4.409 Sim. votos. Você não conseguiu ser reeleito. E o que você acha que faltou? Eu acho que não faltou nada, assim. Fiz campanha sem boca de urna. No dia da eleição eu tava em casa, deitado, esperando as pessoas irem votar, caso quisessem votar. Fiz campanha sem São panfleto. poucos que fazem isso, né? Fiz campanha sem panfleto, fiz campanha sem carreata, fiz campanha sem sujar a rua, fiz uma campanha absolutamente limpa do início ao fim. Minha campanha foi, sem sombra de dúvidas, mais baratas entre os 50 primeiros candidatos a vereador. Então, assim, minha campanha foi completamente limpa. Então, os 4.409 votos, no final das contas, foi uma vitória. Não ganhei por conta da nominata e, obviamente, por conta de alguns ataques à nominata, né? Tiveram alguns deputados que acabaram tentando tirar nomes da minha chapa, que não colaboraram para minha nominata, fizeram questão de tentar desmontar o que era o nosso partido na eleição por conta de ser adversário político também, né? Então, jogo é jogado e perdi a eleição por conta das regras da democracia. Assim como eu ganhei em 2020 pelas regras da democracia, perdi em 2024 por conta das mesmas regras. Então, acho que é respeito à urna, mas eu super fico tranquilo quanto a isso, porque eu ampliei a votação, gastando muito pouco na minha campanha, e se comparado a qualquer vereador eleito, a minha campanha foi baratíssima. Entendi. No caso, você, como vereador, botar assim, né? Que você é vereador. Não, sou civil agora, vereador. Pô. Nada, jamais, nada. Tô na paz. Como você vê a eleição aqui de São Gonçalo? Como você vê a forma de fazer a eleição aqui de São Gonçalo? Você acha que é uma eleição boa, bem jogada, ou você acha que é um pouquinho fora do normal? Você acha que é muito dinheiro que rola? Você acha que é muita gente, é muito candidato, né, para uma quantidade de pessoas no município? O que você acha sobre isso? A eleição, não só em São Gonçalo, mas em qualquer lugar tem contradição. Tem candidato que se elege com boca de urna, tem candidato que se elege usando máquina pública, tem candidato que se elege obrigando o funcionário a botar 10, 15 pessoas em evento e indo votar. Então, assim, tem formas de ganhar a eleição das mais diversas, das mais honestas às mais desonestas. E não é uma especialidade de São Gonçalo ter contradição em eleição. Tem contradição na cidade de São Gonçalo, como em qualquer cidade do Brasil. Umas vão ter mais, outras vão ter menos, em dado momento uma vai ter mais violência, outra vai ter menos violência, mas eu acho que, de maneira geral, a democracia é a melhor forma que a gente conseguiu escolher de organizar as eleições e organizar os processos decisórios das pessoas. Então, dentro desse melhor modelo possível, a gente precisa melhorar, precisa fiscalizar melhor, precisa cuidar melhor. Mas os problemas de São Gonçalo são os problemas que acontecem do Iapoque ao Chuí. A gente acaba sentindo mais porque moramos aqui. Isso. Então, quando eu vejo alguém na urna que eu vou votar comprando voto naquele momento, eu vou achar aquilo absurdo e achar que aquilo ali é um problema só local, mas não é. É um problema que se espalha por todo o Brasil. Quando a gente vai achar, mas aqui nesse bairro os traficantes influenciam no voto. Isso não é um problema só de São Gonçalo, isso é um problema do Brasil inteiro. Esse bairro aqui a milícia decide quem vota e quem não vota. Isso é um problema do Brasil inteiro. Então acho que os problemas eleitorais que nós temos em São Gonçalo são problemas eleitorais que tem em qualquer lugar do Brasil. Só que nós sentimos mais porque a gente é daqui, né? Aqui, quando chega na gente é mais forte, né? No caso, vai começar uma eleição agora, né? Sim. Como você está vendo São Gonçalo hoje? E com nossos vereadores, são 27, na eleição de 2026, você acha que vai alguém ali vir como candidato? Você já apostaria em alguém? Da Câmara de São Gonçalo, acho que vai sair o Isaac e o De Jorge, que são candidatos a deputado.
Eu acho que são os dois candidatos que estão já anunciados. O Jorge deve ser candidato a deputado federal e o Isaac deve ser candidato a deputado estadual. Tem algumas figuras também que são da base do governo que eu torço para que sejam candidatos, que acho que é importante. Tem um Glauber Repobel também, que é candidato a deputado federal. Né? Torço para que a Patrícia Silva seja candidata, acho que é importante. Torço para que outras figuras acho que o Beto da Serraria deveria ser candidato também. Acho que tem figuras ali na Câmara que poderiam ser candidatos ou deveriam ser candidatos, mas com certeza, Glauber, o De Jorge e o Isaac. E Isaac Nildo. Isso. Isaac Ricaldi. Isaac Ricaldi. No caso, o que você acha? Que o cara ganhou a eleição para ficar 4 mandatos ali, 4 anos, né? No seu mandato, e de repente ele larga e vem como um estadual. Você não acha que o povo que votou, que acreditou nele para aquele mandato ali, para aquela fiscalização, para aquele tipo de trabalho, ele não vai ficar meio chateado? Você, como um eleitor hoje, você votou em um candidato, você achar que ele, largou meu município para cuidar do estado. O que você acha sobre isso? Eu acho que não tem problema nenhum você disputar as eleições de 2 em 2 anos se você quiser. Acho que quem vai decidir se você está sendo correto na sua análise é o eleitor. A eleição é um pacto entre quem é candidato e quem vota. Se uma pessoa disputou a eleição, sei lá, o Isaac disputou a eleição para deputado estadual, para vereador, ganhou a eleição, e daqui a 2 anos ele disputa a eleição para deputado e ganha a eleição, ele foi um pacto dele com o eleitor. Tal qual se ele perder, foi um pacto dele com o eleitor. Isso serve para todo mundo, são as regras que a democracia brasileira impôs. Temos eleição de 2 em 2 anos, e se um candidato a vereador se sente preparado a alçar um outro voo e disputar essa eleição, tá tudo bem, faz parte do processo. Tal qual quando um deputado estadual disputa a eleição, ganha a eleição federal, enfim, e 2 anos depois quer disputar a eleição para prefeito. Faz parte das regras do jogo. Então eu acho que tem uma questão que em 2022, eu disputaria a eleição, não disputei, porque eu achei que era melhor ficar na Câmara. Não fazia sentido pra mim. Agora, o que serve pra mim não necessariamente serve para as outras pessoas. Então, acho que é uma regra da democracia e tá tudo bem as pessoas fazerem isso, e quem vai pactuar é o povo, né? É o povo que vai decidir isso. E se a gente pega o histórico de São Gonçalo, basicamente todos os grupos políticos da cidade que governaram ou não disputaram a eleição de 2 em 2 anos. E o próprio prefeito. O prefeito foi vereador, disputou a eleição para deputado, ganhou para deputado, ficou como suplente, assumiu e depois foi candidato a prefeito. E isso, a Panicé, o Ezequiel, assim, todos os grupos políticos tiveram pessoas no seu grupo que fizeram a mesma movimentação. Então eu acho que faz parte da democracia essas decisões. Tem problema? Pode ser que tenha. Assim, acho que se você for muito inexperiente numa casa e você, obviamente, já tentar fazer um panorama de mudança, mas a demanda da população pode obrigar uma pessoa a sair de um espaço legislativo para disputar outro. Tal qual um cara que está como governador ou prefeito pode sair do cargo para disputar a eleição. Também. Então, assim, eu não sei se isso trata-se de traição. Eu acho que só trata de traição se essa pessoa falar que não disputará e depois disputar, aí ela pegou um acordo que ela tinha feito com o eleitor, descumpriu e foi para disputar uma outra eleição. Mas se ainda assim o eleitor topar e comprar a ideia, acho que faz parte da democracia. É válido, né? Sim, sim. No caso, o Romário Regis é candidato em 2026? Sou pré-candidato na próxima eleição. Sou pré-candidato a deputado federal, tô construindo a minha pré-campanha para entender um pouco como que eu posso colaborar para o debate, como é que eu posso colaborar para esse debate regional aqui também na cidade. E qual vai ser a sua pauta nesse... Se você vindo, qual vai ser a sua pauta? Na campanha? Peguei jujuba, não demora a mastigar. Ser candidato a deputado, acho que tem 2 papéis, assim. Tem papéis de levantar discussões importantes. Então, tem um debate sobre desenvolvimento regional que é muito importante, região metropolitana que é muito importante, que eu acho que foi se perdendo ao longo da discussão brasileira, né? Então, eu acho que todo mundo que tem alguma contribuição para o seu campo político, no caso, eu como progressista defendo que todos os meus colegas progressistas façam a reflexão sobre disputar a eleição, é porque não se trata só sobre a sua eleição, mas se trata do momento do país que você também precisa colocar no processo eleitoral o que você pensa, porque a gente está disputando um pouco do imaginário das pessoas. Então a eleição não é só sobre ganhar ou sobre perder, mas é como que você contribui para um debate, pressiona outros parlamentares, outras pessoas a incorporar também as suas ideias para os programas
programas de governo, para suas pautas, e isso vai compondo o que é essa disputa das pessoas. Então, eu sou candidato a deputado federal por conta disso. Eu acho que tem muita coisa para se debater na região e na cidade, e eu acho que eu posso colaborar em algum nível. Tá, hoje o deputado federal ganhando, o cara tem 16 milhões, né, de emenda. Sim. O que você pensaria em fazer em São Gonçalo com essa emenda? Eu Você acho que traria para São Gonçalo? Com certeza. Apontaria alguma coisa? Educação, saúde, esporte, lazer? O que você faria aqui? Eu acho que tem coisas, por exemplo, parte dos recursos, metade dos recursos de emendas parlamentares são obrigatórios para a saúde, né? Então você acaba encaminhando para a saúde de maneira geral. Eu acho que tem questões fundamentais, assim. Modernização e transparência de informação nesses setores nas áreas da saúde, atenção primária, que é uma coisa muito abandonada na cidade. Quando você vai ver o pronto-socorro da cidade, está completamente largado, desestruturado, tem que ter orçamento para essas funções. Você tem que fazer investimentos, por exemplo, na educação e na cultura. Na cultura tem que colocar emenda parlamentar para ter edital público para além das leis de incentivo que já são do governo federal. Você precisa colocar dinheiro na educação para reestruturação de escola, criação de programa. Enfim, eu acho que tem áreas, sobretudo saúde, educação e cultura, que são áreas muito importantes que esses recursos do deputado federal pode colaborar. Mas você hoje é um de centro-esquerda. O município hoje está sendo pelo... o prefeito é da direita, vamos botar assim. Vamos botar essa discussão de direita e esquerda só para poder... Sim. Né? Você traria recurso a si mesmo ou você acha que por ele ser de direita, porque eu creio que vai continuar, ele não vai poder vir de novo como prefeito, mas com certeza ele vai colocar alguém, né? Mas até 2028 tem muita água para rolar. Você ganhando, ele vai estar ainda no mandato. Sim. Você traria recurso a si mesmo para o município? Sim, com certeza. O governo federal traz recursos toda hora para cá e é o governo federal do PT. Certamente o governo do Lula mandou mais recursos para São Gonçalo do que o governo Bolsonaro. Bolsonaro era do PL, mandou pouquíssimo recurso para a cidade de São Gonçalo. O governo Lula é do PT e mandou a maior quantidade de recursos que a cidade viu nos últimos anos. E certamente o mandato meu seria da mesma lógica. Eu sou gonçalense. Mandar recurso para a cidade não tem a ver com quem é prefeito da cidade, mas tem a ver com a cidade. Acho que até no debate dos royalties eu tenho falado muito isso. Não importa quem seja o prefeito que vai receber recurso dos royalties. Depois que o prefeito sair, a cidade continua. E quando a cidade continuar, eu quero que a cidade tenha recurso, independente de quem governe. A gente que tem que decidir se a gente vai eleger um ou outro. E eu, por exemplo, torço para que a gente consiga ganhar o grupo político que está na cidade. Mas independente disso, eu sou gonçalense e quero mandar recurso para cá. Tal qual o governo federal tem mandado para São Gonçalo. E como você está vendo a atual legislatura hoje do prefeito Capitão Nelson? Eu acho que é um governo que tem muitas contradições, assim, eu respeito a democracia e respeito que ele ganhou a eleição. Mas eu acho que tem problemas claros de premissa de governo. Investimentos públicos, por exemplo, se receber a maior parcela de recursos da história da cidade e não fazer investimentos em questões estratégicas e acabar optando por uma política mais de asfalto e que não gere riqueza local, né? Você gerou algumas obras que são importantes, eu reconheço que tem algumas obras que são importantes, mas você aumentou muito o custo fixo da cidade e hoje a cidade está sem dinheiro, né? Se você pegar as contas hoje da cidade, tem alguns contratos que já estão em dívida, que já não tem dinheiro. O orçamento de manutenção de escola já diminuiu em quase 10 vezes. Orçamentos para manutenção de alguns aparelhos de saúde já diminuíram. E são ativos que a gente vai ser cobrado lá na frente. Então, a gente, quando eu falo a cidade, acabou escolhendo por um projeto que recebeu um recurso histórico, que são os recursos relacionados à venda da SEDAI, né, por conta desse ativo, e fez investimentos que aumentaram o custo fixo da cidade e a gente não tem não tem dinheiro para pagar. Então, assim, acho que essa premissa é uma premissa equivocada. Então, acho que tiveram avanços em algumas áreas. Você pega asfalto, melhorou, limpeza pública melhorou, os postos de saúde em relação às suas fachadas e suas estruturas melhoraram, tirou vários dos postos de saúde de aluguéis para compra própria. Eu acho que isso faz parte, tá bom, mas tem outras áreas que são... Não foi investida, né? Não, você pega a situação dos servidores públicos municipais é muito precária, desestabilizou muito da vida desses servidores e que são servidores que vão ficar depois que o governo acabar. Depois que esse governo acabar... Mas era problema que já existia. Não foi um problema causado pelo capitão. Qual o problema? Que você está falando, dos servidores, né, dos problemas que já existia. Botar até a saúde, ela sempre veio precária. Você acha que não melhorou a saúde? A educação, você acha que não melhorou? Não teve uma evolução em nada? Vamos lá. Educação.
O plano de cargos e salários dos professores, ele tinha um plano que foi construído desde o governo Charles, foi passando por todos os governos, e o primeiro desmonte dele foi dentro do governo Capitão. Ele manda uma mensagem para a Câmara para poder desorganizar o que era o plano de cargos e salários desses professores que tiveram muita dificuldade hoje para poder reorganizar suas vidas. Então, assim, isso é uma questão importante. Na área da saúde, por exemplo, tem a mesma lógica. Muitos dos servidores tiveram problemas graves. Tem casos de perseguição a alguns servidores públicos que não aconteciam em outros governos. Governos, inclusive, que tinham vários problemas. Mas você tem casos, por exemplo, nesse governo de servidores públicos, que é o caso de uma servidora que foi exonerada do seu cargo sem ter uma comissão instalada para poder dizer o motivo. Então, assim, isso são questões muito graves. Muito graves, exatamente. Os professores não têm 1/3 da carga horária para poder planejar suas aulas, que, de maneira difícil em outros governos, tinham problemas. Mas piorou muito também nesse momento da cidade. Então, tem um amigo meu que fala muito sobre isso, né? Não há governo bom que não tenha problema e não há governo ruim que não tenha coisa boa. É óbvio que esse governo tiveram avanços pontuais em várias questões que eu acho que aconteceram também. Mas no macro, a premissa foi de não valorizar aquele profissional que está na casa e valorizar muitos comissionados da casa, por exemplo. E eu acho que essas contradições a gente vai ser cobrado em breve na cidade. É complicado até falar, né? Porque teve muita polêmica nessa parte, que tinha muitos poucos, né, pessoas da educação, né, professores que ganhavam um valor absurdamente alto. Foi aí que o prefeito entrou com um pedido para poder dar uma diminuída, regularizada nos valores. Teve uma polêmica realmente muito grande. Aquele negócio, um ganha muito, outro não ganha nada. Então teve essa mudança. Então, mais ou menos, não foi isso que aconteceu. Vamos lá. Existe um plano de cargos, que é um plano seguinte: quando você assume um cargo como servidor público, você faz um contrato no concurso que você faz, que é o seguinte: você vai começar a ganhar aumento proporcional ao longo do ano, você tem seus benefícios e suas responsabilidades. Os professores que ganhavam mais, eles ganhavam mais porque eles estavam há mais tempo como servidores públicos municipais. Quem ganhava eventualmente menos era porque entraram depois de um determinado período. Quando chega essa mensagem da Câmara, não se trata sobre reparar valores, até porque quando um professor já tem um valor alto, aquilo é um direito adquirido, que ele não pode abaixar o valor. O que aconteceu foi a mudança do plano de cargo e salário daquele profissional. Por exemplo, todo professor, quando fazia um doutorado, um mestrado, ele aumentava automaticamente o seu valor de remuneração. O que isso significa? Um profissional da servidor público municipal foi lá e estudou mais. Ele tem que ganhar mais por conta disso. De maneira geral, o plano era automático. Você fazia o mestrado e fazia o doutorado, você iria aumentar a sua remuneração por conta disso. O prefeito, ele desmontou isso. Hoje, se um profissional quer se qualificar, fazer um mestrado e um doutorado, ele não vai ter um aumento da sua remuneração. Ele não tem esse aumento automático como era antes. Isso é um desmonte de um benefício que aquele servidor tem desde que ele é servidor, desde que ele fez o concurso público. Isso deveria ser mantido. Isso foi desmontado. Então, são questões assim que mudaram. Não teve uma questão de aumento de salário de quem era... até porque, por exemplo, o TAC, que é um termo de ajuste de conduta que a prefeitura deveria pagar para os professores, até hoje nunca foi pago. E é um TAC que o Ministério Público orientou. Então, não é bem sobre essas questões. Mas você acha que os nossos vereadores, eles não fazem uma cobrança, não fazem uma cobrança a respeito disso, não fiscalizam? E devido à falta de fiscalização, acaba o prefeito tomando algum certo tipo de atitude? Eu respeito muito quem é base de um governo, porque eu acho que faz parte da democracia você escolher ser base de um governo, você ser oposição a um governo. Agora, a votação em relação aos servidores, muitos dos meus colegas à época não sabiam nem o que estava sendo votado. E vou além. Quando você é base de um governo, na lógica do governo municipal hoje o que o prefeito manda, os vereadores abaixam a cabeça e votam. Como é hoje, é assim. Então não há muito espaço e não acho que haja, inclusive, uma autoestima de alguns colegas parlamentares à época para poder, inclusive, questionar essas decisões, essas posições. Então acho que acontece isso, porque aí
que quando eu falo de problemas da democracia, é um pouco disso. Quando um vereador opta em ter direção de escola, em ter um volume de cargos de um determinado governo, e em troca disso ser base aliado daquele governo e não refletir sobre questões que atrapalham a vida de outros profissionais, como é o caso das votações relacionadas a servidor público, gera esse problema. O prefeito manda a mensagem, os vereadores não leem, ou se leem, votam do mesmo jeito, e acabam prejudicando os professores em troca de terem os cargos indicados no governo. Então, acho que não é sobre fiscalizar ou não. Acho que tem uma opção de maioria da Câmara de ser base de governo, que eu respeito por conta da democracia, mas que geram problemas, como é o caso dos servidores públicos municipais. Entendi. Agora indo para o lado da segurança do município. Como você está vendo a segurança hoje do nosso município, do nosso estado? Eu acho que a gente tem um problema grave. Acho que o Rio de Janeiro é um estado muito violento, tem muito problema de ocupação de crime organizado, seja por conta do tráfico, seja por conta das milícias. Acho que a nossa cidade tem muitas barricadas crescendo. Você pega o Jardim Catarina, você pega o Salgueiro, você pega o Jockey, você vê uma ampliação do tamanho do crime organizado na cidade, que está quase de uma maneira irreversível, e melhorou no centro da cidade. Você tem uma melhora na sensação de segurança quando você vai pegar do centro de Alcântara até Neves por conta do segurança presente, por conta das câmeras, mas quando você vai pro interior da cidade, você continua tendo problemas até o aprofundamento dessas questões, né? Nós tivemos um pedido até do Molon, né, na época, que entrou aquela lei que não podia mais, né, polícia entrar em comunidade, né? Tivemos aquele tipo de até do mal que você falou, né? Sim, sim. Você não acha que isso foi ruim? Que foi o estopim para o tráfico dominar essas áreas dessa forma que estamos vivendo hoje? Sobre a ADPF? Isso. Vamos lá. A ADPF, o Molon sim é uma das pessoas que defenderam a ADPF. A ADPF, ela fala o seguinte: você pode fazer intervenções em territórios hostis, que é o caso de territórios que tenham tráfico, crime organizado e milícia, desde que você consiga fazer informações necessárias e você tenha uma operação de inteligência que vai fazer isso. E que não é o caso do que acontece hoje no Rio de Janeiro. Mas você não acha que é difícil chegar, avisar, tô entrando na comunidade? Porque, tipo, você tem que pegar botar o meliante ali, o traficante, pegar no ato da situação. Se você avisar, ele não vai fazer, não vai ter ato, não vai ter problema. Você avisou que vai entrar na comunidade, você não acha que é uma contradição? Eu não acho que é uma contradição, porque de maneira geral, desde as operações antes da DPF, tinha um vazamento de informação em todas as operações. Você pega basicamente todas as operações que aconteceram no Rio de Janeiro, todas elas tinham um vazamento de informação. Então, o problema de vazamento de informação acaba sendo uma premissa do problema, inclusive, da corrupção do Estado brasileiro, né? Das polícias em alguns momentos. Mas agora, com essa DPF, virou lei. Agora é obrigado para entrar na comunidade só se avisar que vai entrar na comunidade. Agora uma fiscalização. Você como vereador, vou fiscalizar o hospital. Gente, eu estou indo aí fiscalizar o hospital. Chegar lá, vai estar todo mundo bonitinho, arrumado, esperando você chegar lá e fiscalizar. Quando você pega de surpresa, aí você vai pegar os problemas, as pessoas, a situação precária da forma que a população está assistindo. Então, vamos lá, só para uma coisa que eu volto a dizer assim. Eu acho que tem que endurecer contra o crime. Para mim, não tem problema de fazer endurecimento contra o crime organizado, e tem que fazer mesmo. O crime organizado atrapalha toda a circulação, então a polícia tem que tirar a barricada, a polícia tem que fazer intervenções, desde que não prejudique o morador de determinados territórios. Não dá pra gente naturalizar a polícia entrar em alguns territórios atirando em horário que tem criança saindo de escola. E aí a gente precisa fazer uma diferença que eu não espero nada de um traficante, de um miliciano. Eu preciso esperar da polícia. Eu não espero nada de que um traficante com fuzil ele vai respeitar legislações, mas eu espero que a polícia respeite. O que acontece no Rio não é isso. O que acontece no Rio é que muitas vezes a gente tem parte da corporação da segurança militar da segurança pública do Rio de Janeiro que não cumpre as legislações. Romário, eu defendo que você precisa endurecer contra o crime organizado. Agora, você precisa respeitar parâmetros de legislações que não atrapalhem o morador. A ADPF, como você bem disse, tem contradição. Nada que você vá defender sobre a questão de segurança pública, ela vai ser 8 ou 80, você vai ter contradições em todas. Agora, a ADPF, ela tem menos contradições do que não ter regra nenhuma para entrar em determinados territórios. Não dá pra gente achar normal entrar num horário que esteja... O pessoal saindo pra trabalhar, pô. A gente não pode achar normal que uma escola não seja informada que tem uma operação, com todas as contradições. Como é que faz? Deixa as crianças circulando pela favela? Isso é um problema.
Como a gente resolve, a gente precisa discutir muito como a gente resolve. Agora, a DPF, ela tem menos contradições do que antes era. Antes você entrava e você fazia o que você queria, pô. E a gente precisa esperar que a polícia respeite leis. Eu não espero que bandido respeite leis. Então, por isso que a gente precisa entender por que a gente tem que cobrar de um e não do outro. Não, eu te entendo e respeito sua opinião. Mas a gente sabe que é muito complicado. A gente está vivendo em uma situação que você não sabe a hora que aquilo vai explodir. E quando explode, a polícia entra no momento que explode um problema. A operação, sempre que eu vejo da nossa polícia militar hoje, que eu respeito, né, tá de parabéns à polícia militar, é que ela só responde a situação que vem contra ela ou contra a população. Infelizmente, é um momento que tá sendo criança, pessoal no colégio, porque não tem hora isso para acontecer. Você sabe Então, que qualquer hora acontece. Tô contigo, vamos lá. Eu gosto muito de debater esses assuntos com profundidade porque eu acho que é importante para poder facilitar um pouco dessas discussões. O governo do estado cuida de, sobretudo, duas polícias, da militar e da civil. Uma é responsável por fazer investigações e a outra acaba cuidando do policiamento ostensivo. Então, a polícia militar, quem aparece em operação, sobretudo, são as polícias que acabam tendo que fazer a troca de tiro, que vão pra rua e tudo mais. Existe um problema que, para chegar na ativação dessas polícias que acabam tendo que fazer confronto, houve uma negligência por parte do governo do estado em relação a investigações anteriores. Então, sim, se o governo do estado não consegue fazer investimentos em inteligência para poder cuidar do crime antes dele acontecer, de como chega a arma em favela, porque não tem como um menino de 17 anos estar na favela conseguir pegar um fuzil israelense e trazer para o complexo alemão, pô, né? Então tem algumas questões anteriores para que isso aconteça. Isso é responsabilidade também do governo do estado. A gente acaba vendo a operação porque tem uma camada, um campo enorme de negligências de investigações que não foram feitas. Quando as polícias elas conseguem fazer investigações que usam a inteligência, tem o caso da Faria Lima. O caso da Faria Lima é um caso excelente. Como que o crime organizado acabava utilizando fintechs para poder lavar dinheiro através de posto de gasolina e de tudo. Isso é uma operação que atua com inteligência, que não é o caso do governo do estado do Rio de Janeiro, e a gente acaba vendo, por conta da lógica de território do estado, só as operações que tem confronto. Agora, para ter confronto, precisa ter uma negligência anterior. Como chega a droga, como chega a arma. No caso, a gente vê que época do Brizola, né, quando foi governador, ele também fez uma proibição, né, da polícia não entrar mais em comunidade, né, que foi nessa época, na época do Brizola, que o negócio mais ferventou, né, e de lá para cá as coisas só vai piorando dentro de comunidade. Você acha que essa política do socialismo, né, que é feita, eu acho que eu sou a favor do Bolsa Família, legal, mas você acha que essa forma de política, que em vez de ensinar a pescar, dar o peixe, em vez de ensinar a trabalhar, ficar dando dinheiro, você não acha que isso aí atrapalha um pouco a evolução ou o crescimento até da população? Estou falando na área de trabalho, na área de conquistar as coisas, para tirar a dependência das pessoas do Estado. Você não acha que isso aí é um pouco ruim? Vou separar em dois momentos, do Brizola e do caso do Bolsa Família. Só para contextualizar, o Brizola, ele quando assume o governo do estado, ele fez uma defesa de que as políticas públicas precisavam chegar nesses territórios que eram negligenciados. Então, você tem, por exemplo, e aliás é uma fala contínua dele, né, de Paulo Freire, do Darcy Ribeiro e do Brizola, que era: você precisa chegar com educação, saúde também nesses territórios, não só chegar com polícia, como era a lógica do estado do Rio funcionava. E aí você tem a maior volume de criação de escolas em tempo integral foi dentro do governo Brizola. Brisolão, que é o Brizolão. Então, CIEPs, né? Exato, assim, que é inclusive o que falta aos governantes todos posteriores a ele. Eu fico triste que tem muitos CIEPs largados hoje, abandonados aí, não está sendo utilizado. Eu fico muito Parte triste. dos CIEPs foram municipalizados hoje e não são cuidados, inclusive pelo governo municipal da cidade, se pegar como exemplo. Isso é uma questão, assim. Então, o Brizola e o Darcy defendiam que você precisava que esses territórios que tinham favela e tinham crime mesmo, precisavam de outros investimentos para além da polícia. E aí você fez a instalação de uma série de escolas, de postos de saúde, numa ampliação muito significativa. Então, acho que tem essa questão que é importante. Sobre o Bolsa Família, eu vou pegar acho que tem outra reflexão importante, que é o seguinte: quando a gente trata que o Bolsa Família é um programa que dá dinheiro e não ensina a pescar, tem um outro problema que é uma premissa equivocada, que é o seguinte: a gente fala para Ford que o incentivo fiscal
não é uma maneira também de dar dinheiro e não ensinar a pescar? Por que que a Ford não se vira com os impostos brasileiros e precisa de incentivo fiscal para poder existir? Por que que a gente naturaliza a gente poder dar benefício fiscal para gente rica e quando é um orçamento muito pequeno, como é o caso do Bolsa Família, a gente gera essas discussões? A gente naturaliza, por exemplo, não ter um imposto significativo em grande fortuna, a gente naturaliza as pessoas que recebem mais pejotizar toda a sua lógica financeira e a gente não naturaliza, por exemplo, programas de transferência de renda que são de volumes menores. Então, acho que tem uma questão que a gente acaba colocando muito no lombo de quem é mais pobre, como se essa pessoa que tivesse um benefício pontual, que é o Bolsa Família, que para mim tinha que aumentar o valor, isso é até uma lógica de uma transferência de renda universal, como alguns teóricos já defendem, a gente acaba falando isso para quem usa Bolsa Família e não fala isso para aquele empresário que recebe benefício fiscal com algum volume. É a mesma lógica de gasto público para atender os mais pobres e os mais ricos. O do mais pobre, a gente acaba sempre levantando esses debates. Do mais rico, a gente acaba fingindo que não, é porque é para gerar emprego e tudo mais. Mas não, assim, a gente paga, você aqui, de luz, paga o quilowatt-hora mais caro do que muitas empresas de gente rica. Isso é um problema. E assim, a gente não trata que esse incentivo para essas empresas seja tá dando dinheiro e não tá ensinando a pescar? Eles deveriam também se virar em relação ao quilowatt-hora, tal qual um trabalhador brasileiro também se vira. Mas acaba que o Bolsa Família é muito atacado muitas vezes por conta dessa questão. Eu até te entendo, tá? Te respeito. Mas eu, na minha convicção uma empresa hoje, vamos botar aqui, um Guanabara da vida, que está aqui no município hoje, um Atacadão, que traz muito benefício para a cidade, porque bota trabalhadores, pessoas que vai trabalhar e que vai acabar gastando o seu dinheiro dentro do município, trazendo renda, ele pode ter um incentivo. Ele pode ter diminuição, ele pode ter uma ajuda do Estado ou do município para poder ele para nós ter um benefício dele estar ali instalado, trazendo um benefício para a cidade. Eu sou a favor. Eu não sou a favor se esse mais rico, simplesmente só está ganhando o benefício ali sem trazer um benefício para o Estado. Isso aí eu já acho que é errado. Eu já não sou a favor. Mas se tem igual, hoje nós temos o presídio. A gente não vê que eu sou a favor que o presídio seja, como fala o nome? Seja não regido pelo Estado, seja feito pelo particular. Por quê? Porque hoje o Estado não está fazendo nada. Hoje fica ali o presídio, as pessoas não estão aprendendo uma profissão, não estão aprendendo, não vão sair dali curado de um problema, seja ele qual for. Eles vão sair dali com uma faculdade de bandidagem. Vai para a rua pior do que entrou. Mas para isso, deveria ali, vamos dizer, fazer um acordo com o mercado, fazer um acordo com uma empresa, que o cara saiu dali, já vai trabalhar numa empresa, já apontado. Isso aí, para essa empresa aceitar esse cara, ele tem que ter uma ajuda do Estado. Então, eu sou a favor, desde que essa empresa, esse mais rico, esteja trazendo um benefício para o Estado ou para o município. Vamos lá, o problema é um problema de disputa ideológica mesmo, assim. Uma pessoa que é de direita, acho que você é uma pessoa mais ligada ao campo da direita, certo? Que aí são contradições que eu acho que a direita precisa também, inclusive, assumir. Quando o campo político, a direita, faz uma defesa de empresário com isenção fiscal, ou com benefício fiscal para ele, tá tendo uma contradição básica porque quem é de direita teoricamente defende Estado mínimo. Só que só defende Estado mínimo para quem é mais pobre. Para empresário defende isenção fiscal, para quem é empresário defende menos imposto, para quem é empresário não defende taxação, e para pobre tende a defender isso. Então assim, a gente precisa decidir no Brasil, inclusive quem é mais à direita, se é de direita ou se só é de direita para pobre. Isso é uma questão que precisa entender. Não, com certeza. O cara do Guanabara... eu acho que a gente não tem que ser generalizar ou ser radical, não. Pelo contrário, Sim. Eu não sou radical. Eu acho que o pobre tem que ter uma ajuda. Eu acho que ele tem ali, ter uma taxa mínima da iluminação, ter uma taxa mínima de uma água, né? Porque até o consumo deles são pequenos. O cara que mora na favela, ele sai para trabalhar de manhã, fica 12 horas na rua, porque entre trânsito, entre tempo de trabalho, é 12 horas praticamente na rua e fica 4 horas, 3 horas em casa e o restante é dormindo. Então ele tem que ter
uma ajuda, né? Eu creio que isso é top. O que eu estou falando sobre Bolsa Família, que eu puxei esse assunto, foi sobre... Tem muitos hoje não querem trabalhar de carteira assinada com medo até de perder o Bolsa Família. Tem pessoas que estão recebendo uma vantagem do Estado muito grande e, para não perder, deixa, de repente, de querer crescer, né? Como pessoa, como cidadão. Eu vou voltar mesmo, vou pegar o Guanabara como exemplo. A gente nunca questiona, a gente não sabe o lucro que o Guanabara tem. A gente sabe se o lucro do Guanabara é suficiente para ele conseguir, se ele conseguiria, sem isenção de imposto, sobreviver. Porque a gente acaba fazendo uma série de movimentações para defender essas empresas, esses ricos, como se eles passassem uma certa dificuldade para instalar os seus negócios, ou passassem uma certa dificuldade para viver. E a gente sempre faz essa flexão sobre pobre. A maioria das pessoas que estão no Bolsa Família não estão em casa sem fazer nada. Elas têm que cumprir algumas regras que a assistência social vai acompanhar. Precisa ter o filho na escola, precisa ver como é que está a situação daquela família. E o mundo inteiro está começando a praticar uma renda mínima universal. E o Brasil está longe disso. O Bolsa Família poderia virar um programa no futuro de renda mínima universal para que todo mundo recebesse. A questão central é que a gente sempre faz a flexão para rico, para empresário, como se isso fosse, mas ele tem uma carga tributária tal, mas ele tem tal coisa. Para pobre a gente sempre faz a reflexão para o pior. Para o rico é sempre que esse cara, não, mas ele contribui para gerar emprego, ele sempre contribui para a cidade, ele gera imposto e tudo mais. E pro pobre a gente faz as questões, mas ele vai estar em casa, mas ele vai estar... Por que a gente não reflete igual para os dois? Será que esse pobre não pode estar procurando emprego? Será que as condições de trabalho no Brasil não são tão ruins para determinada camada que o subemprego que talvez receber Bolsa Família compensa mais do que um subemprego muito ruim para aquele profissional? Será que o emprego que surge para aquele cara que mora no Salgueiro não é lá na Barra da Tijuca e isso ia fazer com que ele ficasse 3 horas no trânsito por um salário muito baixo? Então assim, tem um problema de infraestrutura do nosso país, de lógica que a gente adotou no nosso país, que a gente acaba passando muito a mão em rico e a gente não deveria passar a mão em rico. A maior crise financeira do Brasil, da história do Brasil, foi o Lehman que produziu com as lojas americanas. O que aconteceu? Conseguiu um financiamento milionário para poder reconstruir seu patrimônio. E a gente trata isso como um grande empresário? O cara foi um cuzão, pro Brasil. E a gente não faz essa questão será que o Lehman não tá coçando o saco em casa? Com a família dele lá em Miami, curtindo a vida? E pra pobre a gente fala, não, pobre pode estar em casa. Então assim, a gente precisa ter pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou a gente trata isenções fiscais e benefícios de maneira igual, ou a gente começa a ser mais profundo nesses debates, assim, porque Bolsa Família é uma das políticas mais importantes que aconteceram no Brasil. Tem contradição? Vai ter contradição, vai ter problema e tudo mais. Agora, a gente isenta muito rico. E precisamos cobrar mais deles. Eu acho que o rico tem que ser cobrado até mais. Né? Eu não sou a favor, não estou defendendo o rico, não. O rico tem que pagar mais. Eu acho que tem que pagar. Sim. Só tô falando que eu não sou contra também ele ter um benefício. Já que nós temos um benefício aqui, por que não ali? É isso que eu tô querendo discutir em relação aos benefícios, já que você, né, tocou nesse assunto de rico e pobre. Né? O pobre, ele é uma classe que eu acho que o que atrapalha um pouco, igual nós temos hoje no município, cursos gratuitos. E muitos não fazem esses cursos, não querem fazer. Mesmo sabendo que pode melhorar financeiramente. Porque eles não vou fazer curso não, porque eu já ganho aqui, não vou fazer. Às vezes tem uns que preferem ter mais filho do que fazer um curso. É disso que eu estou querendo dizer, que a gente tem que se preocupar, sim, em ajudar o pobre, ajudar pessoas ali de classe baixa, mas também temos que cobrar eles de uma forma igual cobramos também o rico. Eu acho que o rico tem que pagar. Eu acho que ele tem ali que fazer a parte dele. Tem que pagar até, de repente, mais do que estão pagando hoje, muito mais. Né? Porque eles estão ganhando, estão sendo beneficiados. Entrou no município, então o Guanabara está aqui no município, tá entrando esse dinheiro, e esse rico, dono do Guanabara, ele não está gastando dinheiro aqui no município. Mas, de repente, está gastando nos Estados Unidos, está em Portugal, em outros países, e não está gastando aqui. Eu entendo tudo isso. Né? Mas ele está trazendo um benefício que é o quê? A mão de obra, que hoje aquela pessoa desempregada tá tendo trabalho porque ele trouxe. É que quem traz, quem traz o benefício para quem é rico não é o rico, é o trabalhor. Então, assim, o Guanabara sem o dono
pode continuar funcionando com os trabalhadores que estão lá. Os trabalhadores, sem o dono, sem os trabalhadores, não é ninguém. Os trabalhadores sem o dono continuariam conseguindo tocar o Guanabara numa boa. A questão... Se não tiver aquela mente pensante, será que ele vai conseguir? O trabalhador vai conseguir? Entre os trabalhadores tem mentes pensantes. Entendi. Só fiz uma colocação. Sim, você pô, apresentador de um podcast, você tem o seu time que tá no podcast. Se um dia os grandes podcasts acabarem, vocês estão construindo expertise para um dia poder construir e alavancar ainda mais o podcast de vocês. Ser trabalhador não quer dizer que você não tenha capacidade de gerir negócios maiores. Com certeza. É que a gente só não pode naturalizar esses caras que são... E eu nem sei, não conheço. Não sei se o Guanabara é franquia, se é rede... Não sei, eu não conheço a lógica. Mas a gente precisa passar menos a mão na cabeça dessas pessoas que são muito milionárias e têm muito incentivo fiscal, porque elas não estão fazendo favor para ninguém. Elas, pelo contrário, muitas vezes elas estão acabando se apropriando um pouco da lógica do Brasil para poder pagar baixo salário, para não pagar as pessoas e não remunerá-las corretamente. E eu acho que quanto ao pobre, eu não sei se esses casos de pessoas que estão falando que vão ter mais filhos, ou casos de pessoas que ficam em casa para trabalhar, passam de 1%, 0,5% do Bolsa Família. Os casos são muito pequenos. Se fosse um caso em volume, teria pesquisa, teria estudos mais práticos para a gente poder mensurar isso, não tem. Então, assim, é da lógica eu vou pegar a lógica da cota para a universidade quando surgiu. Todo mundo falou, porque a universidade vai ter problema e tudo mais. Passou o tempo. A cota só se provou que as notas são boas, os estudantes vão muito bem, isso melhorou muito a dinâmica da universidade pública. E, assim, isso melhora a transferência de renda direta, contribuição direta para quem é mais pobre que não teve oportunidade muitas vezes. E a pessoa que, eventualmente, teve um problema com o Bolsa Família é um caso isolado do programa como um todo, né? Enquanto geralmente as isenções fiscais para rico não é um caso isolado, né? Fazem lobby, compram um deputado, fazem a eleição mudar, e isso acaba sendo um problema maior para o país do que o Bolsa Família. Voltando agora para São Gonçalo, né? Vamos deixar um pouquinho isso de lado. Sim. Hoje, o que você acha que está faltando no município de São Gonçalo hoje, no nosso município aqui? O que você acha que falta? Hoje nós temos 2 shoppings, né? De grande porte, né? Que é o Partage e o Shopping São Gonçalo. Nós temos em Alcântara, tem aquele lá, mas não é um de tamanho grande. O pessoal do pátio vai ficar bolado contigo. Entendeu? Não pode não. O pessoal do pátio, amo vocês, queremos vocês aqui. Batendo papo com a gente, né? Mas nós temos hoje um teatro, né? Sim. Nós temos mais do que hoje em São Gonçalo. Tem casa de show, tem um teatro panorâmico. Área de alimentação aqui em São Gonçalo. Tem as praças públicas que acabam tendo essa circulação. Mas o que você acha que está faltando aqui em São Gonçalo? Um estádio de futebol? Uma rodoviária? Rodoviária, com certeza. Acho que a rodoviária é um negócio... A rodoviária, metrô, barcas... acho que são questões de infraestrutura mesmo, assim. Rodoviária é fundamental para nossa cidade. Terminal rodoviária. A gente não tem hoje pontos de ligação desse tipo de modal, né, pra gente poder conseguir fazer integração com outras cidades. A gente acaba muito refém de atravessar de barcas para Niterói, ou ir pro terminal rodoviário de Niterói. Não tem uma vida econômica própria aqui na cidade quanto a isso. Acho que a rodoviária é uma questão muito importante mesmo. E um hospital público decente, assim, né? A gente não tem um pronto-socorro decente. A gente tem um remendo atrás de remendo que foi se construindo ali no pronto-socorro. Entendi. E hoje, o que você... quais são as 3 principais prioridades da cidade hoje que você acha que precisa a cidade? Segurança pública, acho que é um dos problemas mais graves que a gente tem, que acabam impactando outras questões, né? Que a segurança pública que impacta empresa que não quer se instalar aqui, em algumas regiões. Você pega ali na região de Guaxindiba, que tem um polo industrial, que nenhuma empresa quer vir para cá por conta da lógica de infraestrutura, e tem muito a ver com a questão de segurança. Acho que tem um problema grave em relação à mobilidade, a gente não tem modais de volume, como barcas, como metrô, e a própria lógica mesmo de um terminal rodoviário, que acho que é uma questão muito precária nossa, e a lógica de investimento na educação, né, que a gente deixa muito a desejar em relação a investimentos em educação, né, a gente acaba tendo uma cidade que sempre está muito baixo nos índices de educação das pesquisas que se fazem. Temos poucas escolas de altíssima especialidade com investimento público e com pouquíssima infraestrutura em relação a essas escolas. Acho que são as 3 questões principais que eu vejo. No caso do modal que você falou, nós estamos fazendo uma obra aí, né, do governo estadual, dentro do município grande, que é o MOVE. Sim. Você acha que
essa obra irá melhorar um pouco o trânsito do município, a circulação? O que você acha dessa obra? Acho que melhorou sim, mas é isso, assim, eu acho que é melhor do que estava, mas longe do que deveria ser. Acho que essa o Move... De fato, as pessoas estão lá correndo, andando de bicicleta, as pessoas gostam do Move, melhorou o valor das casas naquele entorno do Move, a via ficou mais rápida, a cidade tá mais bonita no centro, isso não tenho dúvida. Mas é muito longe do que a gente precisa enquanto infraestrutura de mobilidade, que é de metrô. E como você como vereador, qual foi o maior desafio que você enfrentou no município na sua legislatura ali, quando você estava assumindo o cargo como vereador? Eu acho que a maior dificuldade de ser vereador na minha legislatura foi que o grupo político que está na cidade hoje tem dificuldade de discutir as questões com um pouco mais de profundidade, né? E isso acabava refletindo em muitos processos de votação que não tinham audiência pública, questões estruturais que não eram debatidas. Eu acho que o principal questão é essa, assim, a gente acaba estando numa cidade que a classe política como um todo tem dificuldade de sentar para discutir questões um pouco mais profundas do que só defendo fulano, defendo ciclano e tudo mais. Eu acho que eu acabei passando um pouco por essa experiência, assim, né? O governo municipal e levava tudo a toque de caixa, até porque tinha uma base governamental na Câmara que não estava também muito afim de contrariar o prefeito, contrariar capitão Douglas ou Altineu, e acabava que tudo passava do jeito que eles queriam. Né? Sim. Agora eu vou usar um bate-volta, fazer pergunta, e você vai falando o que você acha, né? Ou com uma palavra, ou com uma frase, ou Sim. Tentando criar um texto para essa pergunta. Lula ou Bolsonaro? Lula, com certeza, não há comparação. Um tem defeitos, o outro defende golpe de Estado. Privatização ou estatização? Estatização de maneira geral, né? Mas há casos que precisa entender qual é o caso a caso, mas de maneira geral, estatização. Meritocracia ou igualdade social? Igualdade social. Por quê? Porque meritocracia parte de um pressuposto que as pessoas têm condições iguais de disputar as coisas e não tem. Não dá pra gente poder fazer uma comparação entre pessoas que tiveram vidas, infras e passados completamente diferentes, a gente quer que elas cheguem no mesmo lugar. Não dá pra um aluno de uma escola absolutamente de referência em uma cidade X e que o cara paga 5 mil reais de mensalidade ter a mesma condição de um estudante que tá estudando de uma escola que tem dificuldade de merenda e com troca de tiro no seu território. As pessoas nunca chegarão no mesmo lugar porque elas vieram de lugares diferentes. E quando a gente pega as histórias de quem nasceu numa escola, num território com muito problema e passa as pessoas que tiveram condições para isso, e a gente trata como meritocracia, a gente tá pegando um caso isolado do universo de milhões de pessoas para poder tratar como meritocracia. E na verdade aquilo é só um caso muito raro de acontecer. Mas via de regra não há igualdade quando as pessoas partem de lugares diferentes. Ciro Gomes ou Lula? Lula, com certeza. Sem comparação. O Lula tava aqui lutando em defesa da democracia e o Ciro foi para Paris. Reforma política urgente ou já funciona do jeito que está? Olha que difícil, assim. É óbvio que há necessidade de se ter reforma política. E a questão é que com o Congresso que a gente tem, governado pelo Centrão, eu não sei qual seria o resultado de uma reforma política. Então, reforma política sim, mas depende de qual forma e qual modelo adotar. Uma lei que você acha que deveria ser prioridade no Brasil? No Brasil? Acabar com as emendas PIX. A gente precisa criar uma legislação em que os deputados não possam ficar chantageando o governo por conta de emenda parlamentar. Um livro ou um autor que te inspira? Cara, porque assim, eu sou muito literatura fantástica, né? Tipo, eu falar que o Tolkien, por causa dos Seus Anéis, eu vou estar... Eu gosto muito do Machado, assim, né? Tipo, eu gosto muito do Machado de Assis. Mas eu vou ficar com Tolkien nesse caso, cara. Tipo, desculpa, Machado, sou brasileiro pra caralho. Ariano Suassuna também, porque tem muita gente boa no Brasil, assim, né? Mas aqui o meu livro de cabeceira, que eu gosto muito, tem a ver com a minha infância e tudo mais, foi Senhor dos Anéis, que eu gosto muito de literatura fantástica. Então eu colocaria o Tolkien aí. O que você acha que a direita
deveria aprender com a esquerda e o que a esquerda deveria aprender com a direita? Depende de qual direita e depende de qual esquerda, porque são... Mas O que não for direita e esquerda é centro, pô. É porque tem muitas direitas e tem muitas esquerdas. E talvez isso seja algo que daqui a 3, 4, 5 anos a gente vai acabar voltando a debater um pouco. Existe uma direita que é democrática, existe uma direita que é golpista, né? E eu acho que a direita precisa aprender nesse momento, vou pegar esse momento da história como um todo, assim, acho que a direita precisa entender o que é patriotismo, assim, né? De entender que as decisões brasileiras precisam ser tomadas pelo próprio país e pelo próprio Brasil e não ficar esperneando para outro país tentar interferir na nossa política interna. A esquerda precisa aprender comunicação com a direita. A direita se comunica melhor do que a esquerda. Acho que são as grandes questões aí que a gente poderia aprender com a direita. Golpe. Tem que ser punido de maneira exemplar. Você acreditou no golpe? Você acha que realmente teve o golpe? Pessoas que foram reivindicar, né, que foram protestar, houve um quebra-quebra, houve uma situação, mas não tinha ninguém armado, ninguém ameaçando ninguém, aconteceu algumas eventualidades, teve uma policial feminina agredida, teve situações no quebra-quebra lá dentro, como teve também lá atrás, né, com outras situações. Você acredita que realmente existiu o golpe ou é uma narrativa? Eu acho que o Bolsonaro tentou aplicar um golpe no Brasil. Ninguém organiza as coisas como se organizou para só fazer uma bagunça. De fato, você tem alguns elementos suficientes para poder cravar que aquilo ali foi uma tentativa de golpe. E vou além. O Bolsonaro já em outros momentos falava sobre golpe quando era deputado, ele já tinha falado sobre isso. Bolsonaro no Exército foi preso por conta de tentar implantar uma bomba em determinado local e nitidamente tentou convencer seus pares a praticar o golpe no Brasil. E o mais engraçado, que eu acho que é a graça que se tira disso, é sobre a incompetência da quantidade de provas que eles produziram entre eles mesmos no WhatsApp, assim. É uma tentativa de golpe liderada por um grupo de trapalhões, mas é importante lembrar que não há... depois que o golpe acontece num país, você não há mais justiça, não há mais imprensa livre, não há mais política livre. Então a gente precisa punir a própria tentativa e o início da possibilidade de golpe, porque depois de golpe isso não é possível mais de fazer. Então ele tem que ser punido de maneira exemplar. Acho, inclusive, que vai ser preso tarde. Deveria ser preso já por conta da pandemia. Mas não vou entrar nesse detalhe, não. Não, pode entrar, fica à vontade. Mas vamos lá. Só para uma observação. Bolsonaro passou todo o governo para Lula, entregou tudo normal. Só uma coisa que ele não fez foi passar a faixa, né? Você não acha que se fosse para fazer um golpe, deveria fazer com ele ainda no poder, antes de iniciar o passo a passo do governo para o outro mandatário? Como eu disse, a tentativa de golpe só não foi efetiva porque era um grupo de trapalhões tentando organizar. Ele não estava nem aqui, ele foi para os Estados Unidos e não estava nem presente no dia 8. Mas aí uma pessoa não presente num lugar não quer dizer que ela não esteja articulando um golpe, né? Você pode ter vários casos de assassinato que um mandante está em outro país, ou em outro estado, ou em outro município, e que ainda assim o crime é cometido. Ele não está presente aqui, mas durante os últimos anos dele no governo, ele ter construído isso é um fato importante. Agora, repito, o grupo de trapalhões que organizou gerou as provas e não foi efetivo por conta da própria incapacidade de gerir o mínimo. A gente tem hoje uma direita golpista no Brasil que ela é incapaz de produzir algumas questões e não conseguiu produzir o golpe por conta disso. Foi burra mesmo, mas tentou e produziu algumas provas para isso. Um sonho para São Gonçalo. Eu acho que a nossa cidade precisa ser valorizada, reconhecida, com o tamanho de fato que ela tem. A história da nossa cidade ela é brilhante, tem muitas coisas boas que a nossa cidade produziu para o mundo, para o Brasil, e que a gente não conseguiu ainda chegar num patamar de reconhecimento por isso, né? A gente é uma cidade, segunda maior cidade do estado do Rio, 14ª maior cidade do país, e a gente ainda é tratado como uma cidade pequena, seja pelos municípios vizinhos, muitas vezes, mas também porque a gente tem uma classe política que não conseguiu discutir nossa cidade com a profundidade que ela merece. Romário Rett, define. Cara, eu sou um gonçalense que gosto muito da cidade, que tem contradição, tem problema, tem defeito, tem qualidade. E que
tô aprendendo com a vida, né? Acho que a vida me ensina muito de ouvir quem é diferente de mim, de quem é parecido e acho que é isso, assim. Sou um gonçalense feliz aí, com minhas contradições e aprendendo com a vida. Vou pedir agora pra você olhar naquela câmera que é sua ali. Deixa um recado para o pessoal que te segue, o pessoal que tá assistindo esse podcast. Primeiro agradecer, né, o convite aqui, muito bom trocar ideia contigo. Acho que é importante que a gente tenha espaços para poder debater as coisas e falar com profundidade. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo aí. Quem quiser procurar mais, trocar ideia, enfim, só mandar mensagem para mim. E assistam também os outros episódios do podcast, porque isso vai ser muito importante aqui para o canal e também para a cidade. Show de bola. Eu já queria, de antemão, pedir você aí que assistiu essa entrevista, está assistindo essa entrevista, que gostou dessa entrevista, que bota aí um comentário, se quer que eu traga alguém de direita para bater um papo com o nosso amigo. Glauber Poubel, papo reto aqui, vamos debater Brasil, pô. Já fica o convite aqui agora. Eita! Tá o convite aqui pra tu aqui, Glauber. A gente pode discutir Brasil, discutir golpe, discutir Lula, discutir Bolsonaro, e ainda te chamo pra um treino aí pra poder ver se você carrega mais peso do que eu, pô. E aí, tá lançado o desafio. Eu, particularmente, vou entrar em contato com o Glauber pra gente sentar aqui. Não vou botar lado a lado, vou botar um de um lado e de outro, frente a frente, entendeu? Vou mudar o cenário, porque vai dar bom, tá? Então coloca aí, vocês são a favor? Romário Regis com Glauber Poubel? Escreve aí no comentário aí que vai ser top isso aí. Eu quero, já quero. Bora, pô. Bota aí, eu quero debate. A gente vai debater isso aí. Pede o pessoal aí que te segue na rede social pra seguir o Coruja. Ó, Coruja com U, CU, Coruja Podcast. Pessoal, siga o Coruja Podcast, mais um podcast aqui da região, debatendo política e outros assuntos. E é importante que a gente defenda a imprensa livre, que as pessoas possam se comunicar e produzir conteúdo. E se inscrever no canal é muito importante. Show de bola. Essa caneca é um brinde, é um carinho, é um mimo. Tá aí. Obrigado, se não é garrafa, não. Se quiser garrafa, você vai Vou me inscrever. Comentar, se inscrever no canal. Essa caneca é um mimo nosso aí, do Coruja. Tá? Quero agradecer pelo esse carinho. Tamo junto. Agradeço. Querendo voltar, poxa, as portas abertas, vai ser um prazer imenso ter você aqui de volta. E o debate tá lançado. Glauber, vou até você pessoalmente pra gente conversar e com certeza vai ser top. Só chamar que a gente tá aí, a hora que você precisar, eu tô aqui. Se precisar convidar alguém também que eu conheça, tô à vontade. Fica à vontade. Se tiver alguém lá querendo, que queira bater um papo, que tem uma história bacana, uma história maneira, pode avisar que o podcast tá com as portas abertas. Fechou. Tá bom? Junto, valeu, Flávio. Obrigado. Vamos comer um bolo? Bora, pô. Woo!